Ops, estou tentando aqui fixar o comentário para que todo mundo veja. Aqui, consegui. Que todo mundo consiga ver o nosso tema do papo de hoje. Bem-vindos, pessoal. Tudo bem? A Eliane já está aqui, que vai bater um papo com a gente. Muita gente está entrando. Cláudia, Guilherme Anjos está sempre por aqui. Legal. Deixa eu já adicionar a Eliane. Para a gente explicar já com ela. Estou chamando ela aqui. Enquanto ela vai entrando. O pessoal de onde está aqui com a gente hoje? Opa, estou vendo aqui gente do Centro-Oeste. Legal. Olha aí, Gomes Imóveis do Rio. Marcelo Pimentel. O Rafael de Vitória. Legal, legal. Blumenau, Santa Catarina, várias cidades. Goiânia. Franca também, São Paulo, Brasília. Brasil todo, quase nenhuma cidade repetida aqui por enquanto. Ó. Goiânia mais uma vez, Recife. Mais gente aí de Recife. Adriano Fonga, olha só. Porto Alegre. A Eliane, vamos tentar mais uma vez aqui. Acho que não consegui adicioná-la. Vamos tentar mais uma vez. Eita! Claudino, você está em Toronto? Não era para você estar em Brasília, cara? Você está só me zoando aqui, falando que você está em Toronto, para ver se eu... Fiquei curioso agora. Alô! Demorou para entrar o pedido, desculpa. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, tudo bem. Deu uma Tudo pequena travadinha. ótimo. Tudo jóia? Tudo bem, Deu. Eliane? Tudo ótimo, tudo perfeito. Melhor agora. Legal, legal. Deixa eu apresentar um pouco aqui para o pessoal que está entrando, um pouco do nosso contexto. Ó, o Wesley Magalhães aqui também de Manaus, que a gente bateu um papo semana passada. Bem-vindos todos aí, pessoal. Eliane está aqui. Eliane é uma brasileira que mora em Portugal. Já há 20 e quantos anos, Eliane? 27 anos. Já há 27 anos. E aqui, Eliane, a gente, desde que começou essa quarentena, a gente foi procurado pelo mercado, a gente estava batendo papo. É natural que a gente, com essa atuação nacional em várias cidades, a gente bate papo com profissionais, com empresários do Brasil inteiro. E a gente viu que as perspectivas eram muito diferentes. Então, a gente falou, como eu falei aqui com o Wesley de Manaus, a gente falou com o Gasparim lá do Sul, e falamos com gente do Centro-Oeste, de todas as regiões do país. E algumas coisas a gente tem aprendido e tem ficado cada vez mais claro. Primeiro, cada cidade tem um contexto diferente, reage de forma diferente à crise. Cada cidade tem o seu mercado. Então, a gente sabe, o mercado imobiliário é sempre micro-regional. E aí o impacto tem sido Muito diferente, local. as reações também têm sido diferentes. E aí a gente começou a buscar essas referências e fazer esses papos, tentando aprender um pouquinho com todo mundo dessas várias partes do país. E a gente sabe, é diferente. A gente precisa sempre contextualizar na nossa cidade, na nossa região, para ver se aquilo que está sendo feito faz sentido para a gente, servir como inspiração ou não. E aí surgiram aqui algumas sugestões, quando a gente perguntou cidades, regiões, de com quem mais que a gente poderia falar. E a gente até bateu um papo com o Luizinho da Mirante há algumas semanas. Ele até tem uma atuação aí em Portugal. Mas ele mora aqui e tal. Meu amigo Quexixian, ele tem uma operação super legal no Porto. Legal, exato. E aí a gente bateu um papo, mas o foco acabou sendo mais Brasil mesmo. E aí algumas pessoas pediram, não, vamos explorar um pouco mais, que tal a gente fazer um papo só sobre Portugal, para a gente tentar entender. E aí a gente falou, legal, vamos buscar uma inspiração de alguém aqui que tenha uma presença marcante, que seja uma super profissional. E daí veio a ideia de trazer a Eliane para bater esse papo com a gente. E é por isso que você está aqui. Obrigado e seja bem-vinda. Obrigada.
Não, obrigada a você, a toda a equipe, ao Denis, a todos. Aliás, eu estou acompanhando, queria deixar até os parabéns, estou acompanhando principalmente a título do YouTube. Foi uma das primeiras lives que eu vi, foi tua, falando já sobre a Ásia, logo no início, quando a gente entrou aqui, quando começou a pandemia aí, ainda há pouco tempo tive vendo aqui eu, também as 5 dicas e tudo isso que você vai buscar lá. Acho que o papel de vocês está sendo super relevante, importante nesse momento. Serve para mim, que estou aqui, imagino o quanto que não deva estar servindo aí para os nossos corretores. É um prazer enorme estar aqui. A gente está chegando nos 45 dias de isolamento social. Vamos começar no dia 2, a próxima semana, segunda-feira, já com abrir um pouco mais, algum comércio que não essencial vai começar a funcionar. Nós vamos poder voltar a uma atividade mais normal na mediação imobiliária. Já começamos a ter alguma perspectiva diferente. O mercado foi muito impactado, como você sabe, não é? Nós sofremos bastante, mas conseguimos reagir muito bem. Aliás, Portugal está sendo citado pelo New York Times, pela Forbes, por ele imprensa, sobre realmente esse exemplo de conduta que os portugueses tiveram, o nosso governo que foi muito concertado, todos os partidos, na tomada das decisões, na tomada das iniciativas de apoio, de suporte também à população, mesmo a nível financeiro, bancário, houve uma concertação muito grande, né, da sociedade em geral. Então, isso fez com que efetivamente a gente conseguisse ter uma reação que tem sido um exemplo, aprendendo também com a história. Já nós temos uma ligação muito próxima com a China, principalmente, muitos investimentos aqui, com a nossa EDP, que é a Eletricidade de Portugal, pertence hoje a um grupo chinês, então a relação é muito grande. A gente viu o que é que aconteceu lá, foi entendendo essa onda que veio e que impactou tanto a Itália e depois a Espanha. Então a gente reagiu rápido e isso Legal. fez muita diferença. Me tira uma dúvida, aliás, vamos esclarecer aqui para o pessoal, a Eliane fica baseada em Lisboa, né? Lisboa. Então você está realmente em Lisboa. E como você comentou, Portugal tem sido citado aí como um bom exemplo, né? Como você falou, a gente ficou aqui estudando o motivo pelo qual eu acabei fazendo alguns conteúdos falando de coisas da China, da Itália, é porque nós aqui a gente fica tentando entender, né? Se precaver, se adiantar, ver essas tendências. Então, acabei estudando. Naquela época, inclusive, que foi março, meio de março, que foi quando tanto Portugal quanto o Brasil começaram ali o seu período de quarentena, de isolamento. A gente acaba ficando mais com os maus exemplos, né? Com os exemplos de maior preocupação. Porque a gente pega eles porque a gente quer... Nossa, tem que evitar isso. Quer evitar. Mas é bom a gente ter exemplos como os de Portugal que funcionaram melhor, porque são reforços positivos, né? Que nos ajudam a dar o que funcionou. Como você comentou, Portugal tem essa relação comercial com a China... Mas é que eu estava pensando é que, na verdade, Itália e Espanha foram... Primeiro, a Itália é um país que tem essa relação, tanto com Portugal quanto com o Brasil, latina, né? Essa relação forte, histórica. Sim. Primeiro, um país que sofreu muito. E depois a Espanha, que está contornando aí as bordas com Portugal. E aí, Espanha, um pouco mais tardia, começou a sentir... também os problemas da pandemia, e a gente vê que a situação ainda é uma situação muito difícil. Muito difícil. E aí você comentou que então Portugal está aí bem. Me relembra um pouquinho das datas, ou mais ou menos. A gente está aqui chegando na última semana de abril. Quando foi que Portugal se isolou? Foi ao redor do dia 15 de março, é isso? Foi sim, foi dia 15 ou 16, foi num domingo, que a gente teve, foi
o que nós chamamos aqui de emergência nacional. Foi decretada a emergência nacional e todo mundo passou a estar em casa, só podendo sair aqueles que são obrigatórios, serviços essenciais. Mas foi, salvo erro, dia 16. 16 foi Portanto, já segunda-feira. segunda-feira. Foi decretado no dia 15, que foi domingo, e a partir do dia 16. Sendo que já foi revisto e foi, portanto, decretado mais 15 dias, ou seja, até dia 2 de maio. Nós voltamos até no dia 2 de maio, mas com medidas de contenção de proximidade ainda, obrigatoriedade de máscara, é efetivamente proibido sair sem máscara nas ruas, sem fazer circular sem máscaras, o que segundo todos os indicadores, o fator de segurança maior, né? A utilização da máscara. Legal. E durante esse período, a partir do dia 16 até hoje, até o dia 2 de maio, as imobiliárias estão todas fechadas? Todas. Todas fechadas. O que é que acontece? Fisicamente, estão fechadas. Os serviços são os mínimos, a não ser aquela situação de portas fechadas, de um contrato que obrigatoriamente tem que acontecer, uma situação específica, mas abertura ao público fechada só para situações pontuais. O nosso trabalho ficou, como deve imaginar, tal e qual como no Brasil, extremamente reduzido em todos os sentidos. Eu costumo dizer que nós temos um mercado anestesiado. Portanto, nós tivemos mais, os primeiros 15 dias foram bloqueio, paragem total, parou completamente. A partir daí, houve os negócios que estavam para acontecer, aqueles que já estavam contratualizados, contratos, promessa, escrituras, locações que têm que acontecer, esses aconteceram. Não houve. Os índices de cancelamento ou de não vou fazer o negócio são realmente muito reduzidos. Quem pode ter adiado a assinatura, passado um pouco mais à frente, mas não houve quebra no mercado daquilo que estava contratualizado. E tinha uma dúvida, Agora, isso aconteceu nessas 2 primeiras semanas depois do início do isolamento, ou seja, as 2 últimas semanas de março, que não se foram cancelados esses contratos, ou isso, durante aquelas 2 primeiras semanas, ficou travado, e aí aqueles contratos que estavam em negociação, já quentes, acabaram sendo fechados mesmo em abril, ali nas primeiras semanas de abril, foi isso? Foi um misto. Algumas coisas que envolviam determinadas situações com cartórios, com financiamento, são mais complicados de voltar atrás. Esses aconteceram mesmo. O prolongamento foi 1 ou 2 dias só por causa dos ajustes de segurança e tudo isso. Mas efetivamente aconteceram. Os contratos foram adiados 1 semana, mesmo só porque as pessoas precisavam de sentir-se preparadas e seguras e tal para tomar as medidas de segurança. Nós conseguimos encontrar rapidamente muitas alternativas digitais. Nós temos um bom sistema de segurança, aliás, Portugal é dos países com o melhor sistema de segurança na compra dos imóveis, porque está tudo online, você vê toda a radiografia do imóvel desde o dia que ele foi escriturado pela primeira vez online, você consegue fazer os registros todos na hora, fica a compra efetivada. Então, a gente criou outras alternativas para os contratos e mesmo para as escrituras e para as avaliações foram criadas situações também específicas para essa época, que eu acho que vão ficar. Pegou tão bem, correu tão bem que vão ficar passando pelo digital. Então, levou esse tempozinho talvez de ajuste, mas depois as coisas aconteceram. No início desse mês, ou aí a partir do dia, sei lá, talvez 10, a partir da primeira semana, nós começamos a ver uma nova mudança no cenário e começou a haver aqui alguma mexida. Principalmente no mercado das locações. As locações não pararam tanto quanto a compra e venda, porque a necessidade, principalmente na habitação, é real, as pessoas têm que mudar e podem protelar um pouquinho, mas efetivamente E é tem que curto mudar. prazista, né, a locação.
Então, a pessoa está com a necessidade Não, o naquele cara no momento. final do mês vai ter que mudar e já tem que entregar o apartamento onde estava e tudo isso. Portanto, isso movimentou, talvez a quebra não tenha, nós não temos números rigorosos ainda, não conseguimos falar muito sobre os números rigorosos, mas a verdade é que não houve uma quebra tão grande. Na compra e venda, caiu efetivamente bastante, né? Principalmente na compra. O que nós sentimos nos últimos 15 dias é a entrada de produto novo, no mercado. Ou seja, houve agora uma reação dos corretores. Os corretores já encontraram soluções para fazer captações online e começam a entrar produtos, o que é muito interessante de ver. Só na minha agência, nós tivemos mais de 200 imóveis novos, nós somos uns 150, 160 corretores, e tivemos logo, no último mês, a gente chama as angariações ou as captações Covid, cerca de 200 captações novas Covid durante o período do Covid, porque se encontrou soluções, não é, para fazer online. Legal, Então legal. começa aqui o cenário começa a ficar um pouquinho mais positivo. Legal. A gente começou a fazer algumas parcerias também com o Google, com algumas empresas, para tentar entender um pouco melhor. E aí, o nosso mundo aqui de portais imobiliários, a gente começou a tentar entender como que tinha evoluído essa demanda ao longo das semanas, né? Nos vários países do mundo. Então, a gente viu lá a China, como que essa demanda evoluiu, caiu absurdamente na última semana de janeiro, fevereiro ainda ficou umas semanas parado depois que recomeçou. E aí é natural que com esse faseamento aí de como cada país foi afetado, a gente viu a Itália, Estados Unidos, Espanha, como que esses países reagiram. E aí o Brasil, que foi um pouquinho depois ali de Itália, talvez um pouco depois dos Estados Unidos, aí na curva de contaminação, porém, o isolamento até começou relativamente cedo, não tardio, quando comparado com o ciclo de contágio, né? A gente conseguiu ver as tendências dessas curvas. E aí eu estou falando de audiência na internet / interesse, né? Não estou falando da transação em si, mas é um indicador lá inicial. E o que a gente viu, mesmo na Itália, que foi um país que teve um isolamento muito rígido, né? Muito sério, depois de uma percepção que era uma questão muito séria. Depois de uma queda mais acentuada de algo entre 30% e 50% na audiência, nas primeiras 1 a 2 semanas, depois teve uma recuperação. Uhum. E essa recuperação foi uma recuperação de talvez metade do que tinha acontecido naquela queda, né? Então, se mais ou menos, vou chutar aqui, mais ou menos 50 milhões de visitas ou 10 milhões de visitas por semana, caiu para entre 5 e 7. Depois de umas 2 ou 3 semanas, esse negócio subiu aí para algo entre 7 e 8. Então, ficou uma perda, é claro, na busca, mas voltou. Agora, tem gente que estava com a expectativa de que fosse zerar. Assim, não, imagina, não vai ter nada, não vai ter nada. Mas não. A gente viu os números e realmente a gente viu uma tendência de retorno. Aí nos Estados Unidos foi algo similar, a curva foi até um pouco mais curta, não caiu tanto. Na Espanha também. E aí no Brasil a gente também, com o Google, a gente conseguiu ver essas tendências. E também foi mais ou menos a mesma tendência de curva. Caiu e recuperou um pouquinho e aí está aí aos poucos ali voltando. No nosso caso, acho que caiu a busca, o interesse, algo como uns 30% ali na primeira semana, primeira/segunda semana, e depois voltou para uma queda de 20%, entre 15% e 20%. E a gente tem visto esse negócio recuperar. Então, as pessoas estão em casa, estão procurando. Estão procurando. Né? Estão em casa. E no nosso você caso... comentou que a transação aconteceu ali, aqueles que estavam fechando. Desculpa que tem um delayzinho, acho que a gente de vez em quando fala um em cima do outro. Você comentou aqui no caso de vocês, então as transações, aqueles que estavam fechando, acabaram fechando de fato. Sim, fecharam. E aí, por outro lado, a gente tem um indicador que é de audiência, que não necessariamente é o de contatos gerados, de visitas, que isso a gente sabe que ainda fica um pouco mais restrito. Agora que vocês conseguiram fazer novas captações de proprietários,
como que tá nessas últimas 2 semanas as visitas? Ou visitas barra o interesse. Primeiro, visita está acontecendo ou não? E 2, o pessoal voltou no mesmo nível, ainda está um pouco defasado? Bom, então é assim, a gente tem. Não, as pessoas não voltaram, então há 30% talvez das procuras para as visitas reais. Nós estamos efetivamente fazendo visitas muito por videochamada, quando os imóveis não estão devolutos. A tendência é hoje videochamada, ponto. Mesmo quando estão habitados, estamos treinando os proprietários para fazer a visita por videochamada. Portanto, é a forma mais simples. O comprador hoje só vai quando vai efetivar mesmo. Já no momento de faz uma oferta, chega a encontro de valor, então eu só vou lá para ter certeza efetivamente que é esse imóvel, principalmente no caso da residência privada. Nós temos aqui uma outra coisa interessante, você falou dos sites, o nosso site, o site da Remax em Portugal, que reúne tudo, é o site mais visto hoje do mercado imobiliário. Por quê? Porque só tem os imóveis ali exclusivo e todo mundo sabe que o que está ali não está em outros portais, não está em outros locais, apesar de às vezes estar em alguns portais, alguns dos imóveis, não está em todos. Então tem uma visualização realmente muito grande. E nós sentimos uma queda das últimas informações que eu tive de cerca de 15% nas primeiras 2 semanas, mas o interessante é que não só recuperou, como na última semana subiu as visualizações. Ou seja, as pessoas estão, nem que não seja para passar tempo, elas estão vendo imóveis, acompanhando imóveis. Há muita gente que hoje sente insatisfação no imóvel que está, porque esse confinamento já traz alguma, né? Afinal, precisava de uma casa maior, com varanda, com terreno, né? Então, já tem muita gente pensando em trocar de imóvel, a gente já tem alguns dados sobre isso, dados da base do conhecimento dos corretores, o que é interessante. A procura, o que é que mudou verdadeiramente? A procura do Portugal é um país que nos últimos anos teve um volume de compra de estrangeiros muito grande. O ano passado foram mais de 50 nacionalidades a investir no imobiliário em Portugal. Então, efetivamente, com essa paragem de circulação, parou a compra através dos clientes internacionais que vinham de todos esses países. Isso sim, nós já encontramos eu falo a minha equipe principalmente, alguns corretores, algumas empresas que fazem o trabalho que a gente faz, que é um trabalho com clientes internacionais. Nós já encontramos algumas soluções, já fizemos 2 ou 3 vendas Covid à distância para clientes na China que nem sequer vieram cá. Por quê? Porque já encontramos forma, nós temos uma máquina que teve que ser alimentada. Nós trabalhamos com a China desde 2013, 2014 e começamos quando eles ainda estão perdidos. Ainda, mesmo os chineses ainda estão no processo do erro-acerto, dos novos caminhos, do mercado e tudo isso. Isso, eles saíram há 1 mês e meio, 2 meses, conforme a localização do confinamento. E eles próprios, nós estamos a trabalhar com eles. No sentido de encontrar efetivamente os melhores caminhos para trazer os compradores, para eles continuam a existir. O comprador nacional, nós temos sempre, e aí no Brasil também com certeza terá, aquele comprador da oportunidade, que ele vai utilizar esse momento para fazer um investimento, para fazer uma compra, pensando no momento. Uma coisa que eu sinto e eu acho, talvez eu não tenho tanta informação de mercado, mas talvez aí no Brasil também se passe, é que efetivamente não há muito movimento, ou pelo menos não temos dados razoáveis para falar em quebra de preços. Nós sentimos que os preços mantiveram-se, nem para cima, nem para baixo, né? Nós estávamos em crescimento, agora estacionou efetivamente. Portugal tinha uma média de crescimento, o ano passado nós tivemos 8% em média de valorização, né? Então agora deu uma parada, mas a verdade é que alguns proprietários, para não deixar arrastar muito tempo, sem saber exatamente o que vem por aí, estão mais abertos a negociar. Então,
essa tem sido o grande trunfo e por isso tem havido também infelizmente, Portugal é um país em que os portugueses gostam da propriedade privada, gostam de investir no imobiliário, então os próprios portugueses, os residentes estão procurando oportunidades onde possam ter uma negociação melhor. E isso Legal. começa já a sentir. Legal, legal. Você comentou aqui de um ponto interessante, que foi as pessoas que vocês conseguem medir pelo próprio site da Remax, estão agora até mais engajadas, procurando mais, usando mais o site, né, investindo mais tempo ali. Que não necessariamente quer dizer que todas querem comprar, é assim que elas investem mais tempo. Essa é uma realidade. E isso me fez lembrar que assim, são ciclos, né? A gente se volta para a era pré-internet, quando não existia internet e o funil de compra, a jornada de compra dentro de uma imobiliária, ela era considerada bem mais curta. Por quê? Porque o cliente ele era conhecido por parte da imobiliária, normalmente quando ele batia na porta da imobiliária e falava: quero me mudar para o bairro tal, quais são as opções? Ou rodava pelo bairro, via uma placa, ligava para a imobiliária: gostei desse imóvel, quero ver este e outras opções. Se a gente compara isso com o que aconteceu depois que a internet apareceu, a internet alargou e aumentou o topo do funil, né? Porque hoje as pessoas começam a fazer aquela concentração com muito tempo de antecedência. Claro. Isso quer dizer que aquele consumidor que ainda vai demorar 1, 2 anos para fazer a transação, ele não tem o seu valor? É claro que tem, só que o valor vai se consumar lá no final, na transação. Se você é capaz de nutri-lo, de acompanhá-lo, de fazer um bom serviço, você vai fazer com que a transação aconteça lá no final. O que tem acontecido agora, me parece, pelo que você está comentando, é que o fato de as pessoas estarem em casa, isoladas e estarem ali na frente, considerando uma casa maior, etc., pode ser que isso venha se consumar muito lá na frente. Mas, de qualquer forma, o que a gente vê é que esse topo de funil está ficando maior, mais largo e até talvez mais alto. Então, existem esses clientes, muitas vezes é natural que quem está ali na ponta querendo fazer uma transação, você pega um lead frio, fala: nossa, mas esse cara é um péssimo cliente. Na verdade, ele só está mais distante. Mas se a gente sabe que essa crise vai passar, talvez seja esse justamente o momento de se aproveitar desse interesse em um número maior de pessoas para desenvolver essa relação e se preparar para colher todos esses frutos lá na frente depois que as coisas estabilizarem. Imagino que vocês estejam vendo esse excesso de interesse e deveria ser super positivo. Mas você falou a palavra mágica aqui: relacionamento. Nós acreditamos que esse negócio é um negócio de relacionamento. Não é, nós acreditamos, filosofia da marca, filosofia da minha equipe, que é relacionamento. Nós não estamos aqui hoje para o negócio de hoje. A gente está aqui para o negócio daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. A gente constrói uma relação de muita proximidade. Então, esse cara que está pensando, que fala: olha, talvez eu vou mudar, eu quero mudar, não sei, mas tenho que vender a minha casa primeiro. Vou precisar buscar um financiamento. A gente tem um financiamento incrível aqui. Os bancos continuam a financiar. A taxa é maravilhosa, 1,2, 1,3 ao ano de juro. Então sai mais barato comprar financiado. Então esse cara precisa de um monte de serviços aqui no meio que você vai cativando ele. A gente trabalha o exclusivo também do comprador, né? Uma das nossas performances é no exclusivo do comprador. A gente vai mostrar serviço, vai cativar, vai trazê-lo para um contrato de exclusividade para a representação dele na compra, seja agora ou seja daqui 6 meses. Não é? Então é uma ligação que é durável, que é consistente. E essa é a hora. A gente está e tem sido unânime um pouco por todo lado nos webinários e nos treinamentos online que a gente está tendo, que a hora é a hora de voltar ao básico, de telefonar para todo mundo, 20, 30 telefonemas por dia, falar com quem fez um negócio contigo lá atrás, estar genuinamente disponível para ouvir, para saber das necessidades das pessoas, das dificuldades, estar do lado delas.
Essa é a hora realmente de criar relacionamento, passar para o vídeo, fazer uma videochamada, criar mais relação com as pessoas e com o seu negócio local. A gente trabalha muito, o país é um país pequenino, né? Portugal tem 10 milhões de habitantes, portanto é menor que São Paulo, tem 18 milhões. Então, a verdade é que a gente trabalha muito localmente, tem uma cultura muito de proximidade, o corretor se posiciona, ele entende quem é o sapateiro, quem é o padeiro, ele sabe quem é todo mundo. Ele, quando está vendendo um imóvel, ele indica qual é a melhor padeiro da rua, do bairro, melhor frutaria. E essa relação, então, transpõe-se agora cada vez com maior necessidade. E vai acontecer, a gente sabe que o ciclo, pelo menos falando de Portugal, Portugal foi eleito como melhor destino pós-Covid pela Forbes. E isso, né, vai trazer, assim que abrir o espaço aéreo, né, os voos e tudo isso, vai trazer efetivamente muito investidor que tinha em mente investir, que não fez. Aliás, eu estou atendendo agora vários brasileiros, inclusive, que já estão tendo reunião com a gente online, porque querem fazer o investimento, querem manter, já tinham essa ideia, querem manter, e a gente está trabalhando nesse sentido. Não perdeu o interesse, só criou aqui uma barreira para quem havia interesse mantém-se. Da mesma forma que o vendedor tem que vender, que tem uma motivação forte, tudo tem a ver com motivação. Tem que vender, tem uma motivação forte, ele vai ajustar o valor, porque, então, falando de Brasil, a gente sabe que muitos proprietários tinham valores muito altos, esperando uma oferta e não sei o quê. Se ele precisa, ele vai ajustar hoje. Esse talvez seja o ajuste que o mercado venha a ter. Muitos imóveis que estavam fora de preço, não estavam bem precificados, agora vão se ajustar. Né? E vai haver os compradores que, da mesma forma, têm motivação para comprar por necessidade ou porque tem o capital. Hoje a gente, financeiramente falando, temos as bolsas, temos que não estão entregando um resultado tão, né, o mercado financeiro das aplicações não estão entregando um resultado tão legal, e o imobiliário é a opção mais viável, mais direcionada, é onde as pessoas estão olhando. Então, eu acho que essa é uma crise bem diferente de qualquer outra que a gente tenha vivido. Eu quero tocar nesse ponto que você está falando, para comparar depois com a crise do passado. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta agora que você falou do mercado financeiro. Você já tinha comentado sobre quão baixas são as taxas de financiamento aí em Portugal quando comparado aqui, né, com o país, com o Brasil. E a gente olhando o mundo inteiro neste movimento de desaceleração, de recessão que o mundo como um todo vai passar agora. Já tem alguns países entraram com 2 trimestres seguidos de queda em PIB. É natural que um dos mecanismos que todos os governos têm usado é a redução de taxas de juros dos bancos centrais e que efetivamente causa um impacto também nas taxas comerciais a serem oferecidas para os consumidores. É de se esperar que, então, esses juros caiam, incluindo no mercado imobiliário. E em Portugal, vocês já sentiram algum movimento nesse sentido por parte dos bancos? Sim, nós sentimos. Essa questão do PIB é a questão mais preocupante, né? É só um ponto que para mim é importante. Todos os economistas dizem que o impacto pode ser até 10% sobre o PIB mundial. Essa realmente é talvez a analogia mais que a gente vai ter mais difícil pela frente, é ver qual é esse impacto. Agora, os bancos em Portugal, na Europa, né? Porque a gente é regido por um sistema europeu, da Comunidade Europeia, o Banco Central Europeu, que ao fim e ao cabo tutela todo o movimento. A gente mantém, aliás, os bancos continuam até vendendo crédito à habitação, inclusive para o estrangeiro, estão financiando os brasileiros aos mesmo patamar que financiam aqui em Portugal, com base nos rendimentos do Brasil, e por isso
O que aconteceu foi uma movimentação a nível de moratórias para as empresas muito forte, de tentar ajudar muito as empresas e também para o próprio titular do financiamento para habitação própria. Então, hoje temos uma moratória de 3 meses que está sendo revista, poderá ir até 6 meses, justamente para não penalizar principalmente os liberais que estão hoje dentro de casa. Então, houve um investimento muito forte, porque os bancos estão saudáveis. Né? Contrariamente do passado, os bancos estão saudáveis, em termos financeiros, nós estamos saudáveis para o financiamento. A gente não sente, mesmo falando de Itália e de Espanha, de tudo aquilo que a gente está acompanhando, que são países que estão sofrendo, que tenha havido qualquer mudança no cenário do financiamento. O que aconteceu foi diminuíram-se as vendas e diminuíram-se as transações, eles não estão tendo o que financiar, não é? Estão criando linhas de apoio e tudo isso ao crédito de habitação ainda mais fortes para quem precisa realmente de financiamento. Então, eu acho que a tendência é baixarmos de 1% ao ano. Legal. Esse é um ótimo ponto e vou aproveitar para emendar nesse ponto que você falou agora, a gente falou anterior, que foi da crise passada. Claramente, em 2009, naquela crise anterior, né, 8, 9, 10, que o Brasil não sofreu tanto quanto os outros países e teve o seu sistema financeiro menos abalado quanto os outros países, mas ao redor do mundo o que a gente viu foi o sistema financeiro travado, né? Falta de crédito. Então, imagino que, naquele momento, uma grande alavanca do mercado imobiliário, que é a oferta de crédito imobiliário, foi afetada. Então, por mais que pudesse haver interesse de compradores e vendedores, a falta de crédito deve ter afetado bastante. Agora, uma pergunta para emendar nesse contexto. Você comentou sobre os proprietários estarem mais dispostos a negociar agora, né? Assim, olha, o pessoal está aqui, percebe que pode ter um ajuste de preço, dado que a liquidez está caindo muito, negocia-se e faz. Lá no passado, quando teve a crise de 2008/9, que não teve um impacto tão vertical, né? Tão imediato como essa está tendo aqui agora, que é uma queda muito rápida, uma ruptura muito forte com o momento que a gente estava vivendo. Lá teve uma queda que foi sim forte, mas menos abrupta e teve um problema de crédito. Naquele momento também, a gente sabe que teve um problema de liquidez, transações deixaram de acontecer. Mas naquele momento havia mais oportunidade de negociação ou você percebe que está tendo mais agora? Não. São cenários muito diferentes para a gente aqui. Primeiro, 2008, nós sentimos aqui muito forte 2009 até 2011, final de 2011. 2010, 2011 foram bem difíceis, mas 2008 o banco congelou todo o financiamento. Os preços efetivamente caíram brutalmente. Nós tivemos quedas de 10%, 15% ao ano no imobiliário em algumas regiões. Foi uma queda brutal. A oferta era extremamente superior à procura, não havia liquidez. E os empréstimos, quando aconteciam a taxas muito elevadas. 5, 6, chegamos a ter situações de 7, 8. E isso, como é óbvio, era desmotivante. O que aconteceu aqui? Nós tivemos um cenário, nós entramos em que mais de 30% das imobiliárias foram à falência. Portanto, foi um cenário muito negro, mas não foi somente o cenário imobiliário, em todos os setores. O impacto foi brutal. A onda que começou lá nos Estados Unidos chegou um tsunami aqui em Portugal e impactou realmente muito, muito, muito. E quando houve uma retoma, a retoma começou a partir de 2013, porque o país começou a criar também uma série de incentivos fiscais também para atrair investimento externo,
principalmente o Golden Visa. O Golden Visa, falando no imobiliário, foi dos principais atrativos, trouxe através da compra de um imóvel grandes investidores que investiram em compra de edifícios inteiros para serem retrofitados e colocados novamente no mercado. Trouxe muito, primeiro foram os asiáticos, os chineses que vieram em força para cá, e isso deu uma movimentação. Então, hoje é diferente. Nós temos um cenário que os bancos continuam a financiar, que nós entramos no Covid numa noite, né, com um cenário de muito maior procura do que oferta, os imóveis bem precificados, melhores localizados, se vende em uma semana, entra no online, às vezes reservado, porque a procura é tão grande que a gente está colocando a placa de venda e o cara lá embaixo já quer subir para fazer a visita e faz uma oferta, dependendo de algumas localizações. Nós tivemos aqui nos últimos 3 anos prazos de venda assim de uma semana na cidade de Lisboa, os imóveis estavam vendidos, às vezes até mais rápido, dependendo do valor e do local, em que não existia até então negociação sobre o preço. O preço é esse. O proprietário não estava distraído, o comprador não estava distraído, o corretor muito menos, porque era na bucha. Olha, vai entrar nesse valor e em 10 dias a gente está fazendo o contrato promessa. E realmente assim era. Então, por quê? Porque havia uma procura muito superior. Na locação, só para você ter uma ideia, a gente estava num cenário de 6-1. Entrava um imóvel, tinha 6 pessoas esperando para locação tradicional. Porque muitos dos imóveis, nessa fase depois da entrada de investidores, abertura também turística, crescimento turístico, muitos imóveis entraram para Airbnb e tal. Então, a falta de imóvel para locação tradicional. E isso é um cenário que hoje eu acredito que não, claro que nós temos aqui um lugar meio nebuloso, visto que os hotéis em Lisboa e no Porto só abrirão em setembro. Portanto, o nosso maior motor turístico, que a indústria é realmente muito forte, só vai começar a voltar à sua capacidade normal a partir de setembro, final de agosto, setembro. Então, os restaurantes têm uma cota limitada, vão começar a abrir, mas só com 30% de ocupação. Né? Quando a gente tem aí grandes cozinheiros falando que tem 500 pessoas nos seus restaurantes a trabalhar, falando que nunca mais será a mesma coisa, os chefes premiados Michelin desenvolvendo a venda online, entregando comida de gourmet também em casa para as pessoas, mas realmente sabendo que os restaurantes não vão voltar a atuar da mesma forma tão cedo. Então isso vai impactar. Mas eu acredito que a partir no último trimestre desse ano, a retoma vai ser já evidente. E o próximo ano vai ser maravilhoso. Legal, depois eu quero te perguntar um pouco mais especificamente sobre essa questão de expectativas. Mas só antes da gente entrar nesse ponto, eu queria que você explicasse um pouco justamente do que você comentou sobre a exclusividade. E aí, para todo mundo entender aqui, até com quem um pouco mais de detalhe, eu quis esperar para não falar logo na entrada, mas você é um destaque internacional dentro da Remax, certo? Você é, se eu não me engano, se não a principal profissional mulher da empresa com recorde de vendas, não é isso? Pode até me explicar, porque eu talvez esteja falando alguma coisa errada. Não falou nada. Não, bem, a Remax é uma empresa, para quem não conhece, americana, 45 anos de franquia, sistema de franquias. Eu 10 anos, eu entrei na Remax vai fazer 10 anos em julho, e em 2018 fui o número 2 do mundo, num universo de mais de 130 mil corretores. Então, como o número 1 era um homem, eu sou a corretora número 1, e foi realmente um reconhecimento maravilhoso, porque é força de um trabalho de muito tempo.
Em 2017, fui nomeada, pelo trabalho internacional que a gente faz, fui nomeada embaixadora da Remax, em 2016, da Remax Europa, para o mundo. Em 2017, orgulhosamente, no meu país, embaixadora da Remax Brasil. Então, isso tem a ver com aquilo que a gente faz a nível de levar a marca mais longe. A gente só trabalha com cliente internacional. Os nossos clientes, nos últimos 10 anos, estão um pouco pelos 4 continentes, vêm de todas as partes, e principalmente porque a gente partilha, não é? É a regra, o DNA. É uma empresa americana, a gente trabalha o modelo americano. Aliás, Portugal está muito próximo ao modelo americano do funcionamento. Eu acho que brevemente, segundo o presidente aqui da associação da PEMIP, que é a Associação dos Mediadores Imobiliários, a gente vai ter uma MLS comum para todas as marcas. As redes americanas têm realmente uma força muito grande. Nós temos 60% de cota de mercado, que é um orgulho. Isso tem a ver com um trabalho de 10 mil corretores, né, que atuam, né, no mercado português. 6 em cada 10 imóveis são mediados por um corretor Remax. Então, isso é muito forte. 42% de cota de mercado no luxo. E eu sinto muito orgulhosa Muito de legal. representar o ser corretor aqui e representar essa marca também. Sou realtor ligada à NAR americana e instrutora de CIPS, portanto tenho uma relação de proximidade muito grande com o Brasil, até através do sistema COFES-Cresce e tudo isso. E estou aí 2 vezes por ano, pelo menos, com um curso de certificação para atendimento de cliente internacional, que é um curso da NAR americana, que ajuda as pessoas a entenderem um pouquinho mais desse trabalho que a gente faz também. Muito legal, muito legal. E todo esse sucesso nesse mercado, como você disse, que aqui no Brasil muitas vezes é criticado, muito baseado na parceria. Quase que A exclusivamente gente só trabalha. só com Mais de parceria. 80% dos imóveis, Lucas, são vendidos em parcerias em Portugal. Ou Legal. seja, né, isso é super legal. 8 em cada 10 transações tem 2 pontas. Uma que está representando o comprador, outra o proprietário. É mais limpo, é o dividir para multiplicar. A gente acha que cada um fazendo o seu trabalho facilita, faz com que chega lá na frente um negócio tranquilo, comprador e proprietário não se estressam, a gente absorve os impactos todos e trabalha na defesa do cliente, cada um e com profissionalismo, né? E falando uma linguagem comum de profissional do mercado. Legal, e em um momento como esse, em que a gente tem visto renascer ou aflorar cada vez mais, em qualquer sentido, esse sentimento local de ajudar, de compartilhar, de parceria, né? Que a gente vê que tem excelentes exemplos que a gente tem visto ao redor do mundo desse compartilhamento local, dos vizinhos. Acho que cada vez mais é uma oportunidade de explorar justamente essa parceria também nesse mercado. O Luizinho, quando ele veio aqui, ele falou isso também, sobre a oportunidade que acaba sendo gerada, e eu sou super promotor e defensor da prática e acredito demais que pode ser uma ótima oportunidade para ajudar todo mundo a sair dessa melhor. Não, e é o passa rápido, faz o negócio, serve bem, entrega um serviço fantástico. Quando a gente fala, a parceria só é possível quando nós trabalhamos em exclusivo na representação daquele proprietário, né? Se eu trabalho em exclusivo, é o exclusivo da promoção. E essa é, às vezes, a confusão que as pessoas fazem. Então vou pegar esse imóvel, só eu é que vou vender. O corretor tem que ter essa noção que quando ele é uma responsabilidade muito grande ele ter a confiança de um proprietário que entrega esse exclusivo, ele vai ter que abrir para o mercado todo, ele vai ter que fazer um trabalho de divulgação em todos os canais que façam chegar a um proprietário, a um comprador. Não é entregar serviço. Nós trabalhamos para quem nos paga a comissão, e quem paga a comissão é quem vende o imóvel. E como Então é você comentou, fundamental ter. 8 em 10 transações acontecem com essas duas pontas, ou seja, Com 2 pontas. 80% das vezes que você faz uma captação não é você quem vai diretamente vender, é um parceiro seu. Né?
Então, É um parceiro. imagina só. Nós temos um ditado que é: o meu primeiro cliente é o colega. É o colega corretor que abre a porta de uma captação dele para um comprador meu, ou que traz um comprador dele para uma captação minha. É o cara que vai me ajudar a fazer aquela venda o mais rápido possível para eu poder já entrar noutra. Quando eu recebo uma nova captação, quando eu fecho uma nova captação, a primeira coisa que a gente faz é entregar para todos os profissionais do mercado fotografias, descrição do imóvel, tudo sem identificação, para que ele me ajude a buscar o comprador para aquela captação. Que Essa é uma legal. prática corrente, não só Remax, mas do mercado português em geral. Legal, legal. Deixa eu te fazer uma última pergunta a respeito de expectativa. Você falou que tem essa tendência, essa expectativa de que terceiro, quarto trimestre, as coisas estejam melhores e para o ano que vem superado. Existe ainda essa preocupação de forma, eu diria, até global, em relação à possível existência de futuras ondas, se é que elas vão vir a existir ou não de contágio. A gente não sabe, né? Uma grande dúvida. Por outro lado, Portugal já se mostrou bastante efetivo na implementação do isolamento e né, para conter o contágio do vírus, o que foi ótimo. E você comentou, e que eu concordo completamente, com a saúde do sistema financeiro que a gente tem hoje, em comparação com aquela outra crise lá do passado. Sim. Por outro lado, que se tem ouvido aqui no Brasil, que é também um caso atípico, é que não vai... E também essas questões de moratória, como você falou, algumas dessas práticas também foram feitas por aqui, né, de o governo apoiando profissionais liberais, apoiando as empresas para que elas possam passar por essa situação de uma forma um pouco mais suave. Mas existe uma preocupação que, se houver um prolongamento ou um desdobramento ou outras ondas, isso poderia ser bastante ruim para o mercado aqui no Brasil. A pergunta é, aí em Portugal tem se falado sobre isso ou tem mais a tendência mais positiva de reabertura e etc? É assim, nós somos muito disciplinados, né? Fomos muito disciplinados, espero continuarmos ser tão disciplinados. Essa é uma preocupação mundial, né? É uma preocupação de todos os governos, é uma preocupação que tem uma lógica. Se houver uma distração e na quebra dos protocolos de segurança, que vão ser necessários até encontrar uma vacina. Efetivamente, nós temos aqui, na melhor das hipóteses, pelo menos um ano até termos uma vacina. E alguns cientistas dizem que quando a gente tiver daqui um ano, 18 meses, uma vacina, todo mundo já terá sido contagiado, já estará autoimune, porque é uma supostamente, das consequências estarmos autoimunes. Então, o que acontece é que pode realmente, com a chegada do inverno depois, haver novamente picos, né? Mas tem a ver com os cuidados que nós vamos ter todos a partir dessa... Por isso é que não é tão rápido o ciclo. Porque o ciclo saímos de casa, voltamos para casa. Não voltamos a ter a mesma vida que tínhamos. Temos que ter temos que manter os cuidados, temos que ter novos hábitos. E isso vai influenciar depois para que não haja uma nova vaga. E a expectativa é aguardar um pouquinho também agora e ver o que é que o FMI vem aí dizer e as preocupações também de todo esse impacto, né, para gente, que vai ter dores, vão haver dores. Não há dúvidas que vão haver dores. Vamos ver quais são essas dores e é cada um. Eu acho que é uma questão de consciência também. Se eu fizer por mim e pela minha família, né, pelos aqueles que eu consigo controlar, está tudo certo. É uma questão de consciência. E essa preocupação, nós não temos muitas, porque há aqui muito movimento para essa conscientização. As pessoas realmente não saem na rua despreparadas, mas já sabemos que às vezes pode acontecer, os nossos irmãos mais latinos ali de Itália e de Espanha
que sofreram bastante, já tiveram alguns picos, né? Estava abrandando a curva de contágio, de repente dava um pico, por quê? Porque havia um descuidos. Então vamos tentar, e eu acho que a maioria da população portuguesa está preparada, está mentalmente preparada para muitos meses de cuidados. Legal. Cuidados. Legal. Eu acho que, e a gente está chegando no final aqui, antes que o pessoal nos expulse aqui, o pessoal do Instagram é bem rígido com a gente, mas eu acho que a Zap tem que fazer um forcing ali, que é para ver se eles aumentam essas lives, porque é pena. Pois é, né? Pois é, a gente às vezes é pego de surpresa. Mas deixa eu dar a minha interpretação de tudo isso que você está trazendo aqui, só antes deles nos cortarem. Acho que justamente esse ponto que você trouxe, da confiança de ter conseguido nessa primeira etapa, ter tido um relativo sucesso em relação a todos os pares ali, e 2, entender que a disciplina é fundamental e foi parte do sucesso que aconteceu e que vai ser, mais uma vez, se necessária, justamente a ferramenta para passar por um eventual segundo momento de crise, vai ser a principal alavanca a ser utilizada também. Isso faz com que Portugal possa, sim, ter essa mentalidade mais otimista de que a gente está sobrevivendo, a gente está aqui, ó, fazendo nosso trabalho, mesmo isolado. Estamos entregando, fazendo as transações da melhor forma possível. E se for necessário, a gente volta para fazer isso também. A gente vai superar de novo e tudo bem. Mas, dito tudo isso, a expectativa é de um final de 2020 mais positivo e 2021 também aí mais positivo. Sem dúvida. Eu acredito muito que no último trimestre, pelo menos, nós já estaremos a ver novidades aqui. Espero que o Brasil, que o Conecta, consiga encher uma sala gigante ainda esse ano, como foi o ano passado. Nós também vamos ter Embrace, vamos ter Convenção Remax Brasil em setembro. Então, é uma torcida muito grande para que os brasileiros também tenham consciência, tenham disciplina necessária, que é para a vida começar a voltar a andar normalmente, porque nós temos tudo para superar. Temos tudo para... Não temos os mesmos dramas que tivemos lá atrás, temos outros que temos que estar atentos, mas temos tudo para superar com... E como você disse, se for preciso uma outra onda, a gente está cá para surfar ela também. Esse é o ponto. Essa é a mentalidade que eu acredito e que eu gosto de vocês. Muito legal. É verdade. Agora o pessoal aqui está já com medo de a gente ser expulso. Acabou de surgir aqui o reloginho para mim ali. Queria primeiro agradecer, Eliane. Foi um prazer ter você aqui com a gente. É uma honra ter uma profissional brasileira representando a gente tão bem, não só em Portugal, na Europa, mas no mundo inteiro, numa instituição como a Remax. Então, primeiro, parabéns e obrigado. Obrigada Obrigada a você, a toda a tua audiência, os nossos amigos comuns que vieram cá nos ouvir hoje. Muito obrigada de coração. Legal. A gente está seguindo com algumas lives. Amanhã o Denis, que é o curador de conteúdo do Conecta Imob, e a Débora, que é uma economista aqui do Grupo Zap, eles vão falar sobre desdobramento das pesquisas que a gente fez, aqueles milhões de audiência, o que o consumidor quer e o que o mercado está fazendo. E aí tem uns conflitos ali interessantes. As duas eles vão estar aqui. E na quarta eu volto para falar com o presidente da Direcional, que é uma das maiores incorporadoras, com o Ricardo Gontijo. Maravilhoso. Então, acho que a gente vai ir explorando bons papos e bons conteúdos. Espero que vocês tenham sucesso por aí. E obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui hoje, pessoal. Até a próxima. Obrigada a todos. Um beijo, obrigada.